Alô, alô! Estamos aqui de volta. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E essa é só mais uma opinião sobre ciência. O quadro onde a gente discute algumas notícias interessantes que abalaram o mundo científico. Não, algumas notícias interessantes que a gente encontrou mesmo. Que a gente achou interessante que o Science News deu pra gente. Basicamente. Sim, aproveitando a oportunidade para agradecer o Science News, grande fornecedor de notícias científicas, né? Um ótimo site para se seguir, deixa a referência do artigo que está sendo discutido, é muito, muito, muito bom. Não, então, Mas. Oi? só um comentário, né? O Science News faz realmente um bom trabalho com isso. Eles têm lá o grupo científico deles que coleta as matérias, né? Coleta os temas importantes, lê os artigos, faz umas referências e escreve uma matéria científica toda em cima daquele artigo. É bem legal o Science News para quem gosta. Fica a dica. Paga nós, É. Science News. Mas antes da gente começar a trazer essas notícias que nós selecionamos a dedo, vamos vender o nosso jabá. Com certeza, nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios semanalmente, quinzenalmente, fica nessa periodicidade. Mas se você quiser não perder, se você não quiser perder nenhuma atualização nossa, é só nos seguir nas redes sociais. Você pode ir lá no Facebook, a gente tem uma página e um grupo, é só procurar por só mais um podcast sobre ciência. A gente pede sempre para dar preferência para o grupo por causa das políticas de notificação do Facebook. A gente também está no Instagram, @sm1psc, certo? Por lá a gente também faz as notificações. A gente ancora os nossos podcasts no Anchor, e o Anchor faz todo o trabalho de redistribuição, então se você está ouvindo, você pode encontrar nosso podcast no Spotify, Google Podcast, Overcast, em várias outras, Apple Podcast, todas essas plataformas. Se você quiser mandar um e-mail pra gente falando sobre temas para o podcast ou aqui para as notícias mesmo, algum convidado, é só mandar para smupsc1@gmail.com. Boa? Falou do Instagram? Falei do Instagram, sempre. Sempre esqueço do Instagram, coitado. Eu deixo anotado aqui, senão eu vou esquecer também, então é mais fácil. Beleza, Ricardo. E hoje nós temos algumas notícias, assim, de temas até que variados, né? Hoje Deixa a eu ver gente se eu não lembro vai. de cabeça. Oi? Hoje a gente não vai falar sobre Covid nem astronomia. Então, tipo, qualquer tema que vem aqui já é um tema variado, né? Já não é o que a gente costuma falar. Então, só para fazer um sumáriozinho, vamos ver se eu lembro de cabeça. Nós temos uma notícia de dados que foram levantados sobre o comportamento policial dependendo de gênero e etnia. Raça. Nós temos também uma descoberta que leva-nos a como é que é, a estender o tempo ao qual se sabe que a humanidade trabalha com a ideia de morte. Na verdade, trabalha com a ideia, mas dá algum significado para ela, né? Sim. E por fim, nós temos também notícias relativamente boas sobre buraco na camada de ozônio. Finalmente uma notícia boa sobre o buraco na camada de ozônio. Eu separei em outra ordem, mas a gente pode ir pela ordem que você falou mesmo. Não, não precisa. Não, tanto faz, assim, não é. A ordem é quase que independente, porque um assunto não está ligado com o outro. Então, tanto faz, né? Então vamos começar a tirar logo o elefante do caminho. Puxa, Que é então, deixa eu fazer uma introdução para essa notícia aqui. Tá, Você vai entrar com os dados, a gente vai ter comentários, mas Aham. antes de fazer os comentários, a gente vai tratar de uma notícia aqui que é o seguinte, é um levantamento de dados muito interessante, que leva a conclusões muito óbvias. Se você coloca como é que é, o contexto, né, com outras notícias, outras coisas que se sabe sobre, porque são evidências de que, e coloca junto com esses dados, chega a conclusões ainda mais óbvias. A gente vai tentar não jogar essas conclusões, porque eu acho que todo mundo vai poder identificar as conclusões óbvias Sobre o que a gente desse vai falar, né? estudo.
Exato. Todo esse mistério para falar de um estudo, né, um dos primeiros estudos nessa linha, que é o estudo de uma relação entre o uso da força policial por pessoas de diferentes raças, etnias e gêneros, tá? Então, a pesquisa, ela traz informações sobre informações demográficas e sobre o comportamento de milhares de policiais de Chicago, né, na cidade dos Estados Unidos, que revelam como os policiais de diferentes raças e sexos agem durante missões de patrulhas essas semelhantes, tá? Então, bom, todo o contexto por trás disso, né? Tem todo um problema rolando nos Estados Unidos. Se você não vive debaixo de uma rocha, acontece, né? Os Estados Unidos passou, logo, né, acho que foi no começo da pandemia, né, Gabriel, perto disso, por quase que um levante da população negra americana, especialmente negra, por causa das mortes causadas pela polícia do George Floyd. Esse morreu em Minnesota, no estado de Minnesota. É aquele que o policial aparece com o joelho no pescoço dele. Logo em seguida teve a morte da Breonna Taylor, também negra, né, também nesse contexto. E, na verdade, essas mortes de negros nos Estados Unidos, ela é um assunto que preocupa, não é de hoje. Porque nos Estados Unidos existem ainda alguns bairros negros, assim como existem alguns bairros latinos, né? Que, na verdade, são bairros onde predomina a população negra, a população latina. Esses bairros são muito bem especificados. E a taxa de morte, né, nesses bairros é muito grande. Então, dado todo esse contexto, o pesquisador Bocar Ba, ele é um economista da Universidade da Califórnia, ele resolveu fazer um estudo sobre isso, um levantamento de como é o comportamento de policiais de diferentes etnias, de diferentes gêneros, na abordagem durante o trabalho deles. Tá? A pesquisa foi publicada na Science no dia 12 de fevereiro, tá certo? E os resultados, né, ele deixa bem claro, isso não esclarecem por que as diferenças existem. Tá? Não é um artigo para falar por que existe diferença, mas sim apontar a diferença. E o resultado, né? O resultado é que policiais, homens brancos, tendem a usar de mais violência na hora de fazer as abordagens, tendem a prender também mais pessoas, né? Então, essa pesquisa é única, né? Porque, como apontado pelo próprio Bocarbar, o problema é a falta de dados disponíveis, né? Porque para fazer um levantamento desse tipo, os pesquisadores precisam de informações detalhadas que sejam detalhadas o suficiente para saber sobre as atribuições da patrulha do policial. Então não é assim, tal policial numa situação, outro policial em outra situação. Não, são policiais em situações semelhantes, tá? Para poder fazer um levantamento mais justo. Então o Bocarbar e o time dele trabalharam por 3 anos, levantaram dados de 3 anos, junto aos departamentos de polícia de Chicago, e eles pediam por alguns dados específicos que incluíam raça, gênero e atribuição diária da patrulha dos policiais, bem como também o registro com data e hora e os locais marcados por onde os policiais passavam. Tá certo? Então, no total, os pesquisadores examinaram 2,9 milhões de turnos de policiais e 1,6 milhão, né, de atividades de fiscalização realizadas por quase 7 mil policiais de 2012 a 2015. Então você sabe que é um levantamento grande quando os números estão aí na casa de milhões, né? Então, 2,9 milhões de turnos é muito turno para cobrir, né? Então, a equipe analisou os dados com os policiais de origens diferentes, né? Como eles se comportavam enquanto patrulhavam o mesmo bairro, na mesma hora do dia, no dia da semana, mês e ano. Então, você consegue fazer um levantamento desse tipo. Bom, as informações, né, os dados, como o Gabriel diz, vão deixar a gente surpreso, mas então. Então vamos lá. Os oficiais, né, os policiais negros, fizeram 15,6 menos paradas, 1,93 menos prisões e usaram de força 0,1 vezes a menos do que os colegas brancos. Isso em média, ao longo de 100 turnos. Pô, mas 15,16 paradas, 1,9
Em porcentagem, isso significa 29% nas paradas, 21% nas prisões e 32% no uso de força excessiva entre os oficiais negros em comparação com as taxas médias dos oficiais brancos. Então, quando você coloca em números absolutos, não parece tanta coisa. Mas quando você coloca em porcentagem, você já vê uma disparidade grande, né? O que esse resultado está significando, né? Se você não pegou a ideia, é que os policiais negros fazem menos paradas, menos prisões e usam de força excessiva muito menos. Bom, essas diferenças elas surgiram principalmente porque os oficiais negros eram menos propensos a parar e usar forças contra civis negros. E aí é que você começa a cutucar o vespeiro, certo? Porque a gente não vai tirar nenhuma conclusão aqui, a gente só vai apontar o que está no artigo. Os policiais negros também, eles dependiam menos de atividades discricionárias. Atividade discricionária é tipo você colocar lá, olha, eu parei uma pessoa por comportamento suspeito. Coisas desse tipo, tá? Então, eles dependiam menos desse tipo de atividade, eles se concentravam menos em crimes menores. Crimes menores são delitos de drogas. Tipo, porte de drogas é um... Tráfico é outra coisa, né? Mas o porte mesmo é um delito considerado menor. Tá? Inclusive, né, um dos problemas, já saindo um pouquinho mais, um dos problemas nos presídios brasileiros é justamente a quantidade de preso que a gente tem por delito pequeno. Tá? Que é aquele... Sem passar pano pra ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas é aquele cara que cometeu um delito pequeno, ou fez um pequeno furto, ou foi preso por porte de drogas. Essa pessoa acaba presa e lá na cadeia ela é recrutada pelo crime organizado, pelo tráfico. E assim, não é recrutada porque ela quer, é recrutada ou morta pelo tráfico. Vamos, tipo, isso é uma análise assim já bem feita. Quem quiser procurar mais sobre o assunto, procure, mas eu acho que quem quiser realmente procurar provavelmente já sabe o que eu vou falar, mas é que houve uma mudança na legislação sobre porte e tráfico de drogas, Tráfico, né, que deixou isso mais encarregado, mais a par dos próprios policiais definir, ou dos próprios juízes, e a ideia era exatamente tentar evitar de você estar prendendo por muito tempo como traficante um usuário. Porque o usuário tem. Pensa assim, para cada traficante, quanto usuário tem? O Brasil nem tem um problema de ter uma população, só a segunda maior população prisional, ou terceira, alguma coisa assim. Acho que eu não tenho certeza, eu acho que é a segunda. Ela consegue ganhar da China, que tem mais habitante. É um negócio assim, que seja. Depois a gente coloca dados aqui nos extras da descrição, tá? É... Só que aí, então, ficou um pouco subjetivo nisso. E a ideia era exatamente diminuir, só que o que aconteceu foi o oposto, né? E aí você tem casos, você tem realmente casos que não fazem o menor sentido, de quantidades ridículas, pessoas sendo presas com quantidades ridículas, e pessoas que não são presas com quantidades absurdas, né? Assim, é o que a gente está falando, né? Assim, não que o usuário ali portando aquela droga, o portador de droga, não esteja cometendo crime. Só que o crime dele é bem diferente de tráfico, né? Sim. Mas, voltando para a matéria, né? A gente falou, então, que os policiais negros, né, eles dependiam menos dessas atividades discricionárias, se concentravam menos em crimes menores. Porém, para você não falar assim, mas esses policiais negros estão, então, passando pano, né? Não, porque as taxas de prisão por crimes mais violentos, elas são comparáveis entre policiais negros e policiais brancos. Então, para crimes realmente violentos, a taxa de prisão é comparável, quase a mesma mesmo. Bom, isso para policiais negros, então agora a gente vai para policiais hispânicos, de origem hispânica, né? O resultado é um pouco menos, salta menos aos olhos do que dos policiais negros, né? Mas eles também realizaram menos paradas, fizeram menos prisões e usaram menos força excessiva. Os policiais hispânicos fizeram 8,84 menos paradas, 0,44 menos prisões e 0,04 menos uso de força por 100 turnos, né, isso em média. Em porcentagem, se representa 6, 5% e 12%, respectivamente.
Então, salta bem menos aos olhos do que dos policiais negros, né? Mas ainda assim tem aí uma diferença. Tudo isso em comparação com os policiais brancos, né? Se pensando como é que é, na amostragem, não é uma porcentagem. O erro para uma amostragem tão grande é um erro minúsculo, então é uma porcentagem quase definitiva, né? Então Sim. já saltaria aos olhos se os dados anteriores não fossem tão discrepantes, né? E agora a gente vai para as policiais mulheres. E aí as policiais mulheres não houve uma distinção de raça, que a gente está falando de todas as raças, mas só diferenciando o gênero. As mulheres, elas fizeram 7% menos prisões e 28% usaram força aliás, em 28% dos casos usaram força com menos frequência. Acho que eu falei direitinho. Isso em relação aos seus colegas homens, tá? Então, o que explica isso, né? O que a gente faz com esse monte de dado? Bom, primeira coisa, né? Por que os policiais negros, hispânicos e mulheres fizeram menos prisões, usaram menos de força? Principalmente porque eles eram menos propensos a aprender e usar força contra civis? Adivinha? Complete a frase. Negros, certo? Esse estudo ele está indicando, né, isso que ele realmente fala, que os policiais homens brancos tendem a aprender e usar força excessiva com maior frequência contra os civis negros. Isso é um problema muito sério. E aqui a gente está falando do cenário norte-americano, do cenário dos Estados Unidos, né? Outra não é com a gente, mas dá para tirar bastante coisa. A gente já está nas nossas considerações? Não, porque agora vem algumas opiniões sobre esse estudo, certo? Porque um estudo desse As opiniões tamanho. do estudo, vamos deixar bem claro. Não, opiniões sobre o estudo, não Ah, pode ser tá, do de outras estudo, tá? pessoas. Sim, sim. Então, a primeira opinião é do Robin Engel. Ele é um pesquisador em justiça criminal da Universidade de Cincinnati. Ele não está envolvido com o trabalho, tá? E ele adverte, né, que o estudo por si só não explica, né, o porquê dessas diferenças de raça, sexo e influenciam nas abordagens. Então, o estudo, como ele tá apontando, só realmente aponta para o problema, não está querendo entender, não faz parte do escopo do trabalho, né? O Robin Engel aponta que essas diferenças podem ser devidas a preconceitos pessoais dos policiais, então você não generaliza a corporação, né? Ou então resposta diferente de cada policial ao treinamento que é feito na polícia. E isso é um problema sério no Brasil. Os policiais brasileiros são, sim, mal treinados. Eu falei que o Robin Engel ela é uma pesquisadora, tá? Perdão. E talvez também os civis, né, respondam de uma maneira diferente aos policiais de raças ou gêneros diferentes. Então, ela, né, atribui também uma parcela disso, talvez, aos civis. Então, ela aponta aqui algumas saídas, né, mas, de novo, né, não é papel do estudo apontar por que isso acontece, mas sim apontar que acontece. Também uma opinião do Dave Sklansky, ele é professor de Direito na Universidade de Stanford, também não está envolvido com o trabalho, e ele diz, né, que não se trata apenas de policiais negros e hispânicos realizarem menos paradas. É que eles realizam menos paradas de suspeitos negros em situações que não envolvem crimes graves. Tá? E isso é muito sério. Tá? Assim, a gente não está usando a palavra racismo, mas meio que ela está implícita aí no comentário dele. Ou no comentário em geral, né? É, Sobre o estudo ainda ele fala, né? Isso é claramente uma melhoria. Em parte porque reduzir essas paradas reduz o número de situações que podem levar à violência. Então é óbvio, né? Que quanto menos você para, menos chances do negócio andar para violência. Todo esse estudo está acabando já. É por causa da reforma não, demográfica fica à que vontade, mano. pede. É a reforma demográfica no policiamento, né? Várias comunidades pedem que policiais de alguma raça ou algum gênero ou alguma etnia façam patrulhamento em determinados bairros, né? O que eles chamam realmente de reforma demográfica. E o Philip Goff, né, um cientista de comportamento da Universidade de Yale,
É muito legal o comentário dele. Ele diz o seguinte: antes eu era cético em relação à reforma demográfica, e agora sou um convertido. A reforma demográfica no policiamento, na verdade, tem o potencial de mudar dramaticamente o comportamento dos policiais, das pessoas, da sociedade como um todo, né? É um estudo pesado, né? Assim, muitos dados. Então, quer dizer, não foi um estudo descuidado, porque é um assunto muito sério, e aponta para uma coisa só, né? Então, Vai lá. não, então, tipo, é muito tentar tomar o mesmo cuidado que o artigo tomou, né? Porque, na real, você tem um grande problema que são muitos dados, mesmo assim você não consegue abordar todas as variáveis do problema, né? São E muitas isso só para variáveis. começar. Sobre o lance de, tipo, comentar sobre como é que é, isso pode ser um racismo de cada pessoa que saiu antes, isso faz até algum sentido. Esse estudo, se você colocar junto com outras coisas e apontar que isso derivaria mesmo de um racismo, mostraria que na realidade o racismo não estaria integrado exatamente na corporação, mas provavelmente Em algumas na pessoas, né? população, porque isso vai variar dependendo da criação de cada um e não de estarem numa corporação policial. O que Uhum. já leva a gente a pensar que se esse estudo viesse aqui para o Brasil, poderia revelar resultados um pouco diferentes, né? Menos conclusivos, menos diferentes. Não sei, isso teria que se fazer um estudo. O mais interessante seria se você conseguisse analisar as outras partes dos dados, porque no momento você pode chegar e dizer assim: os policiais hispânicos, como aquela frase, né? Policiais hispânicos e negros, eles param menos pessoas negras suspeitas por crimes menores. Menores. Só que aí, o que é suspeito de crime menor? Essa parte de suspeito já é totalmente subjetivo. Então, tipo, seria interessante se pudesse colocar, porque aí, para o menos, é aquela pessoa tipo assim, em comparação, que o branco considerou suspeito, mas aquilo seria suspeito mesmo? O que seria ser Sim. suspeito? Entendeu? O quanto E desse suspeito é racismo, seria racismo ou não seria racismo, se fosse o caso, entendeu? Então, tipo, para e fazer um pensa. estudo Ah, tá. completo, só para terminar a ideia, para fazer um estudo completo, mais do que isso, teria que tirar um pouco a relação dos dados de terem vindo completamente humanos. Por exemplo, se você, não sei, se você conseguisse fazer uma análise a partir das câmeras de cada policial, de cada abordagem, né? Tipo, totalmente, como é que é? Você tem dados dali totalmente fora do espectro de quem vai redigir o documento, Uhum. que é a partir dos documentos que foi feita essa pesquisa, Sim, sim. né? O ponto que eu ia levantar é justamente essa questão que você falou das abordagens por suspeito, e é um ponto que uma das pessoas, né, a Robin comenta no comentário dela sobre o artigo, que é como o civil reage ao policial também. Porque o civil negro, ele tem um medo dentro dele de sofrer racismo por causa da polícia, certo? Ele vê um policial branco, por ele pode não estar cometendo crime nenhum. Bate aquele medo de ser abordado por ser negro, sabe? Esse já um pensamento dele. E aí, esse medo pode levar ele a um comportamento que seja julgado pelo policial como suspeito? Pode também, sabe? Talvez o civil negro ali no caso, né? Se sinta menos intimidado por um policial negro também, e aí ele passa a não agir de forma suspeita, porque ele não está fazendo nada, pode acontecer também. Então é bem complicado esse estudo, mas é um estudo que aponta um problema, sabe? Tipo, qual é a solução? É o rezoneamento dos policiais, né? Esse novo posicionamento demográfico? Pode ser. Pode ser que todos esses números, né, essa discrepância dos números, seja racismo na corporação? Pode. Racismo de cada pessoa? Pode. Resposta diferente a treinamento policial? Pode. O artigo deixa bastante coisa aberta, mas ele essencialmente expõe um problema, né? Não dá para continuar É, do jeito que tá. e isso que você apontou é um negócio complicado, porque é basicamente um ciclo. E é um ciclo que Uhum. histórico já. Porque você pega na cultura americana mesmo, você pega qualquer seriado, eu já vi isso, sei lá, É. Fresh Prince, sei lá, Grey's Anatomy, você vê
Me recuso a assistir Grey's Anatomy, então não traga Sim, exemplo desse sim, negócio pra mas mim. veja que eu tô citando seriados de Diferente, vertentes né? completamente diferentes. Nos dois seriados eu vi esse lance, isso completamente. Tem uma cena, já que você não assistiu, então eu vou falar. Conta. Tem uma cena em Grey's Anatomy onde senta o pai e a mãe negros explicando pro filho e tem toda a conversa. E eles tratam disso como a conversa. Então é como se fosse algo já cultural, que eles sabem que eles vão ter que ter com os filhos, né? Sobre como ele deve se comportar na frente da polícia, independente do que aconteça, independente de ele ter um amiguinho branco que vai correr da polícia, ele jamais deve correr, papapá. É uma cena bem forte, né? Mas muito, muito da realidade, porque você pega a história dos Estados Unidos, houve e há uma perseguição muito grande, houve e há uma perseguição muito grande, Aham. e você não precisa. E eu não preciso falar isso como se eu não tivesse baseado em nada, porque você ainda Os tem números estão aí, casos né? como que foram que a gente citou no início da matéria, né? E sempre, nos Estados Unidos essas coisas ficam um pouco mais claras. Aqui no Brasil, eu acho que é um pouco mais complicado e não está sendo feito, porque o racismo estrutural no Brasil ele é muito mais velado, né? É, E é uma estrutura diferente, né? Bom, na, de na novo, eu tô verdade, falando daqui, eu nunca sofri o racismo, é mais comparação de coisas, né? Mas, por exemplo, pontos em que se vê. Se houve todo o movimento nos Estados Unidos gerado por essas duas mortes, de 2019 para 2020, foi quase uma dezena de crianças que morreram na casa por tiro de policial no Rio de Janeiro. Notícias separadas, notícias é, chocantes, muito piores, tipo assim, pelo menos no meu sentimento pior, porque se tratavam de criança que estava indo para é, casa, criança que estava indo para escola, saca? Tipo, cada notícia de partir o coração. E, entende? Então as estruturas são estruturas diferentes, porque nos Estados Unidos parece ser muito mais reativo sim. e é muito perigoso toda essa situação. Então é muito legal esse tipo de estudo, é muito importante que se faça mais e se amplie esse tipo de estudo para escancarar isso de uma vez para poder resolver, porque se você não consegue ver o problema, né, tem muita gente que até hoje na nossa sociedade consegue negar isso. Sim. E mais, né, que se amplia esse estudo que se chega a uma solução, né? Os Estados Unidos passou agora por uma mudança presidencial, né? A se decidir se para melhor ou para pior. Vamos colocar um a se decidir aqui só para não dizer que é para melhor, né? Mas para ver se muda alguma coisa. Só trazendo para o Brasil também, a gente teve, claro, não foi policiais, mas foram seguranças, né? O segurança do Carrefour que matou um cara. Aconteceu esses dias. Houve uma comoção, sim, aqui no Brasil, houve, mas nada perto do que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, claro, a gente não é a favor, mas teve gente indo pra rua, gente queimando coisa, assim, foi realmente uma reação, e foram pessoas famosas também, esportistas americanos principalmente, esportistas negros, né? Se manifestaram, esportistas brancos se manifestaram, o que é bastante importante para a causa, assim, algo totalmente numa proporção muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. E no final foi basicamente a mesma coisa, né? Claro, tem a diferença também da. Aqui foi um segurança, lá foi a força policial, né? Mas. A gente não está apontando ou valorando qualquer uma coisa ou tentando. A gente só está comparando estruturas de reações, né? É, E por essa superfície de estrutura de reações, porque você tem casos muito parecidos e até maior número no Brasil, se não teve uma reação igual, você sabe que a estrutura, o funcionamento disso é diferente nos dois países, né? Se hoje está se entendendo um pouco melhor sim, nos Estados Unidos e ainda precisa de mais dados, no Brasil precisa começar com esses dados e ter muito mais, porque é uma dinâmica diferente, né? sim. Assunto complicado, mas assunto interessante para discussão, né? Desde que seja discussão de verdade, né? Desde que não seja alguém chegando e falando, mas olha, esse policial negro aqui também foi morto em serviço e vocês não falam nada. É, Outro assunto, cara, outro assunto não, para outro ótimo momento. tocar nisso, É, porque é exatamente, olha, a gente acabou de pegar uma pesquisa com mais de 1 milhão de rondas tá, de amostragem. Seu argumento é um qualquer caso, argumento de um caso tá incluído na parada,
Sacou? A É gente isso que é bom não. de tratamento estatístico, velho. E o ponto é que não é porque você está falando de um estudo que você não está falando que não existe o outro. Uma coisa não exclui a outra, eles não são mutuamente excludentes, sabe? Você pode ter policiais negros na força, com certeza pode, que acabam morrendo em serviço, que morrem, infelizmente acontece. E você tem também negros que são abordados, são mortos por policiais sem uma justa causa, né? Assim, justa causa para morte não existe, a real é essa, né? É. Ser bem justo. E, a- a- Principalmente porque a gente não tem em nenhum estado aqui, diferente dos Estados Unidos, que É. alguns estados ainda têm, a gente não tem pena de morte. Né? Ainda bem, né? Primeiro que a polícia não é o executor da pena. O Ainda bem. agente do Estado não é executor de pena. Caso não saiba, a gente não vive no mundo do Stallone, Né? né? Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu falei várias vezes, não é que eu estou dizendo que não tenha estudos, que eu falei várias vezes, né? Que tem que se fazer um estudo assim, aqui e tudo mais. Na Uhum. realidade, tem-se muitos estudos aqui no Brasil. E o que a gente torce sempre é que esses estudos sejam levados em conta. O que a gente torce sempre é que a ciência seja levada em conta, né? Porque quando vem colapsa um sistema de saúde, e o cientista já falou, poderia ter sido evitado, De né? novo, né? Quando, quando se faz pesquisas desse tipo, o cientista vai lá e fala um caminho que está óbvio a partir dos negócios, é só seguir. Por exemplo, qual que é o caminho que esse artigo direciona? Uma melhor distribuição étnica dentro da polícia, dentro da corporação. Na verdade, é como esses policiais vão ser distribuídos para bairros específicos, né? Baseados em algumas informações de etnia, esse tipo de coisa. Mas assim, não sou a favor nem contra a proposta, porque eu nem conheço a proposta. É o que eu falei, né? O estudo aponta um problema, essa é uma solução sugerida ao problema. Cabe às autoridades competentes verem se a solução é viável ou não, né? É óbvio que que seria uma solução a esse problema, seria uma solução paliativa, porque o Não, problema apontado pelo estudo, o estudo não quer mostrar porque não é esse o caso do que ele estava focado, mas o problema é sabido, ó, simplesmente por você pegar mais dados, como eu falei depois, colocando no contexto, é sabido que o problema está enraizado numa coisa muito pior, numa coisa não. que a solução é muito mais complexa, né? Mas pelo Mas menos por aí, mas já é uma solução que você não vê assim um futuro próximo para esse tipo de solução, né? Uma coisa é um processo mais contínuo, né? Assim como aqui no Brasil também é. Bom, vamos mudar de assunto. Na verdade, esse estudo ele é bastante importante para a área de arqueologia, para a gente saber um pouco de história, mas ele é muito curioso, pelo menos para mim foi muito curioso, que é a relação, a partir de quando a gente começou a dar algum significado ou ter mudado de concepção sobre morte, tá? Então, primeiramente, acreditava-se, né, os primeiros relatos que a gente tinha antes desse estudo de enterros, ou enterros aqui que eu digo, enterros de pessoas mortas em casas, ou estruturas, sabe, tipo mausoléu, esse tipo de coisa. Lá no Egito aí você tem as pirâmides, por aí vai. Os primeiros registros disso vinham de vilas agrícolas no período neolítico, né? Há cerca de 10 mil anos atrás. Começa por aí. Eu não entendo muito bem qual é o escopo do estudo, porque eu acho assim, por exemplo, enterro sempre teve. Né? O fulano morreu, você vai lá, cava um buraco e enterra o cara. Isso, eu acho que isso sempre teve, até por outras consequências, né? Você imagina uma comunidade não vai deixar um cara morto ali, né? Ele tem que dar um jeito naquele cadáver. Então eu acredito que enterro sempre teve. O que esse estudo aborda são enterros de pessoas em estruturas próprias para aquilo. Tá? Não é cavar um buraco, abrir uma vala e jogar o campeão lá dentro. Não. É você realmente prestar, vamos dizer assim, uma última homenagem à memória daquela pessoa. posso Sabe? abrir um parênteses antes que isso Aham. escape? Porque as datas são importantes aqui. A previsão, assim, o conhecimento antigo que se tinha meio que consenso era Uhum. por volta de uns 10 mil anos atrás já se tinha algum tipo de coisa assim, certo? Sim. Aham. Sabe por quê? Por quê? Porque você tinha pessoas vivendo em comunidades, né, a partir de 10 Ah, mil anos atrás. Então, tipo, esse estudo ele vai apontar esse tipo de comportamento não em
cidades ou, sei lá, comunidades ou qualquer coisa assim. Ele vai apontar em acampamentos. Por quê? Porque é de 20 mil anos atrás nós estamos falando do homem caçador-coletor. Ou seja, Sim. os nômades, certo? Então, agora que você já adiantou, já atropelou tudo, Foi mal. então, porque acreditava-se que essas estruturas, né, tinham surgido há 10 mil anos atrás. As novas informações, né, os novos dados, mostram que, na verdade, você volta essa data para 20 mil anos atrás, onde, né, como o Gabriel comentou, um acampamento foi encontrado um corpo de uma mulher carbonizada, um corpo, não, encontrado o corpo não, né, foi encontrado os fósseis de uma mulher carbonizada dentro de uma casa É. no leste da Jordânia, né? Isso fica lá no Oriente Médio. E as análises, né, dos restos desse fóssil datavam de 20 mil anos atrás, tá certo? O local de escavação, ele agora é chamado de Carané 6, tá certo? E o esqueleto parcialmente carbonizado foi encontrado em 2016, né? Ou foi desenterrado, pode-se dizer assim, né? A mulher estava deitada num chão de cabana e ela havia sido incendiada, o corpo foi colocado de lado com os joelhos flexionados. Então, tipo, imagina uma pessoa de lado com o joelho flexionado, tipo, meio que dormindo mesmo, sabe? Ah, legal, então foi isso. O que chama a atenção é justamente isso, que o incêndio nessa cabana não pareceu algo acidental. Porque o ponto é esse, né? Você encontrou uma mulher carbonizada numa cabana, você pode argumentar que foi um incêndio acidental, qualquer coisa disso. Mas não, o incêndio não parecia acidental, justamente porque os sedimentos ali, ricos em carvão, mostravam que o sinal de fogo foi confinado na estrutura da cabana. Então foi realmente algo proposital, tá certo? O fogo, né, que é utilizado, ele pode nesse evento ter algum significado de transformação, renascimento, limpeza, né, um ciclo ali de vida e morte, uma coisa de passagem. Assim, na verdade, essa questão do fogo está baseada em outras culturas, né, que usam justamente o fogo para essa ideia de passagem. Mas é essa notícia, eu não sei muito o que falar sobre ela, porque não é da nossa. Está bem longe da nossa área, né? Só dando os créditos para quem merece, o estudo, né, foi conduzido pela Lisa Meher, que é uma arqueóloga da Universidade da Califórnia, e pela Daniela McDonald, da Universidade de Tulsa, em Oklahoma. Então, só dando os créditos aí para quem merece. Mas, curioso, né? É, então, é como eu falei, tipo, o grande lance é meio que se achava que se enterrava ou se lidava com os corpos na época que você tinha que conviver com os corpos. Sim, Porque na época que você era nômade, você era caçador-coletor, você deixava o só corpo pra mudava, lá, né? que não ia era problema de quem fosse aparecer ali depois. Mas não, né? Tipo, Uhum. como é que é? Já tinha mas eu acho que tem. barracas em que o pessoal fazia esse tipo de enterro, Então, mas eu acho que velório. tem um pouco mais, tá? Na verdade, eu gosto de pensar em homenagem, sabe? Sim, sim. Porque são dois pontos aí que devem ser levantados, né? Será que eles estavam fazendo uma homenagem para a pessoa? Então, nesse cenário, essa mulher era uma pessoa tipo, importante para o acampamento, alguma líder, alguma coisa assim. Isso é uma linha, né? Então, talvez eles não fizessem para todos, mas fizessem para determinadas pessoas. Ou talvez seja algum sinal de, sei lá, religiosidade dentro do próprio grupo. E aí eles fizeram realmente um ritual de passagem, né? Foi uma coisa, olha, acabou o seu ciclo de vida aqui, a nossa religião acredita que você deve ser religião, aqui eu estou chamando de religião, mas não é religião, é qualquer Não, sim, crença nesse sim, sentido, sim. tá? Que é uma discussão antropológica bem interessante. Quando é que a religiosidade, por assim dizer, surgiu É, na espécie humana, né? então, será que esse grupo de caçadores-coletores tinha alguma concepção religiosa, alguma crença religiosa que dizia que as pessoas desse grupo deveriam ser queimados em alguma estrutura? Ou será que não? Ou será que, olha, é só uma pessoa importante para o grupo, então essa pessoa merece.
tipo os faraós no Egito que ganhavam lá suas pirâmides, sabe? Alguma coisa assim. Ou não, ou foi só um caso isolado. Difícil saber. Eu acho que, assim, para você saber se foi um caso isolado ou não, você tem que continuar pesquisando nesse sítio arqueológico, né? Para saber se você encontra indícios de outras estruturas como essa. Na realidade é complicado, né? Porque quando você trabalha com arqueologia, você acha, tipo. Você tá com uma lanterninha minúscula andando numa Né? imensidão. Aí você aponta para um Sim. ponto, você consegue achar uma coisa. E aí aponta para o outro, você nunca vai conseguir formar toda a história. Então você tem que ir apontando de pouquinho em pouquinho. Se vai faltar buraco, você nunca vai conseguir ver. Mas aí vai formando aos pouquinhos o universo onde você tá É. envolto, né? Na verdade, seria até legal se você trouxesse essa discussão para hoje, né? Por exemplo, o que a gente faz hoje, que são os enterros, né? As pessoas são enterradas, tem ali uma lápide para ela, tem um pessoal aí que consegue fazer uma cripta, fazer essas coisas. A gente faz isso por quê? É um jeito de homenagear a memória da pessoa? É uma coisa religiosa de cada um? Ou A é sequência só. egípcia é mais simples. Então, ou será que é só porque os nossos pais faziam, os nossos avós faziam, os avós faziam? E foi uma coisa culturalmente passada. Meio que envolveu os dois, né? Porque, Meio que assim, envolveu tudo, né? você pega a origem das pirâmides é meio que isso. Você tá num. Vocês estão num meio que um oásis, ali tá o rio Nilo, né? A única coisa com água no meio de um deserto cheio de areia. Então o Uhum. pessoal vai enterrar corpo, quando tem chuva, que tem, né? O corpo vai sair boiando, coisa desagradável pra caramba, né? Então o pessoal Deixa colocava só. pedra. A ideia do segmento de como começou a pirâmide é mais ou menos isso. Colocava pedra, então o pessoal começava a colocar pedra. E aí vem um sentimento do homem, do ser humano, que é egocentrismo, de querer ser mais. Então, quem tinha mais pedra no seu túmulo era maior. Até Exato. que se construiu pirâmides gigantescas. Obviamente, se tem algumas pirâmides pequenas, né? Mas o que sobreviveu a eras e eras foram as pirâmides gigantescas, mas Maiores, né? basicamente são túmulos, né? Uhum. E aí, você vê, tipo, toda essa. Assim, pô, eu vi isso no colégio, cara. Eu sou Uhum. da área de física, então depois do colégio eu não vi mais. Mas o Egito, toda essa origem de túmulo e tudo mais, a religião foi surgir mais pra frente, em termos de Então, anos, mas entende? se você. Então, Mas. provavelmente isso foi ressignificado depois, né? E aí vem a questão, a gente cria, originalmente a cripta que a gente usa vem de algum lugar em que na realidade era uma pedra segurando um corpo e depois a gente É, ressignificou ou foi o ou não, contrário, né? porque foi um comportamento que é meio que geral, né? É, Ou enterrar ou cremar, né? porque. E aí também a questão da religiosidade, né? Porque hoje um enterro é uma. É uma. Como é que eu posso dizer? É um evento religioso também, né? Você leva lá Sim. padre, pastor, sei lá qual que é a sua religião, mas em geral, a morte, né, o enterro ali também tem um significado religioso hoje, né? Sim. Tem uma tribo Inclusive algumas indígena religiões. na Amazônia Oi? que crema. Tem uma tribo indígena na Amazônia que crema seus mortos e usa cinzas num purê de banana. Que aí faz uma celebração e todo mundo come. Acho muito interessante essa. Cara, eu acredito que deva ter um pouco de tudo, mas assim, tem um significado especial para cada cultura, né? Ah, não, mas esse significado é bem interessante, né? Tipo de carregar a alma da pessoa, um pedaço da pessoa Sim. consigo, né? Tipo, é uma forma muito melhor do que qualquer outra coisa, né? Tipo, depois de ter cremado a pessoa, beleza. Virou pó, tá, É, pessoal? mas assim, mesmo depois vamos pegar a cremação como exemplo, né? É o que você faz com as cinzas da pessoa. Tem gente que guarda, tem gente que joga num lugar especial para a pessoa, e eu acho que aí sim tem mais um significado de homenagem para a pessoa, né? Sim, sim. É Ah, assim, eu tô não. te mantendo aqui porque eu sinto Nesse sua caso falta e indígena, tô eu acredito que homenageando, né? também seja uma homenagem à pessoa, né? Né? Ah, então, é uma homenagem, porque você não coloca uma. Tipo assim, colocar pra dentro de você seria uma homenagem também, né?
E também esse negócio de jogar pra fora. Eu, por exemplo, eu adoraria ser cremado e que minhas cinzas fossem mandadas ao espaço. Tá fácil, tá fácil. Oh, bem fácil. Quem sabe até eu morrer já tá baratinho fazer isso. É, Mas você tá na expectativa que você vai dar origem a uma linhagem bem rica, pelo jeito, né? Porque. E aí eu vou dizer que você tá na carreira errada, sabe? Não é como cientista que você vai pra dar origem a essa linhagem rica, sabe? talvez seja mais fácil, tipo assim, eu tentar forçar meu filho a seguir Seus mais ou menos descendentes, a né? minha carreira, os meus descendentes seguir mais ou menos a minha carreira e burlar o sistema pra jogar num foguetinho. É, talvez. Porque é muito mais fácil fazer um negócio desse tipo do que pagar mesmo. Mas, mano, eu não sei. Quem sabe fica mais barato mais pra frente. Os caras Quem estão sabe? lançando satélite pra até não querer mais. Mas eu já perdi a linha de raciocínio que a gente tá falando. Não, mas eu acho que a gente encerrou legal essa discussão sobre morte e tudo mais. Mas assim, bom saber que comunidades bem mais antigas já começavam com esse tipo de tradição, né? Ah, Interessante. os antropólogos devem ficar fascinados com isso É, daí, porque, não, as mano, teorias que saem disso são muito legais. Assim, eu rascunhei qualquer coisa, eu não sei nada sobre a área. Eu posso ter falado o maior absurdo do mundo aqui. O historiador, antropólogo, se ouvir isso aqui, deve ficar tipo, cara, que porcaria que você tá falando. Mas assim, se eu consigo viajar numa coisa dessa, eu imagino que o pessoal da área consiga também. Com um pouco mais de noção do que está fazendo. Um pouco mais. né? E vamos para a última notícia, uma boa notícia. Só não chama o Salles para ele saber. Aliás, o Salles está com corona, né? Cara, Desejamos as melhoras a ele, apesar de tudo. faz muito tempo que eu não ouço falar do nosso queridíssimo ministro do Meio Ambiente e de tudo mais, Ricardo Salles. Não sabia que estava com corona. Abraço, Ricardo Salles. Bom, mas a notícia é boa e não tem a ver com o Salles, que é parte do motivo que a notícia é boa. É, Na verdade, duas pesquisas elas mostram uma diminuição na emissão de CFC. O CFC é o triclorofluorometano. Eu não vou conseguir falar isso uma vez. Triclorofluorometano 11, tá? Que é um dos gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio. Então, são dois estudos que relatam a diminuição na emissão desse gás e, de quebra, isso contribui para que o buraco da camada de ozônio comece a se fechar de novo, né? Existia já uma expectativa para quando que o buraco da camada de ozônio se fecharia. Esse, essa meta foi jogada para frente, parece que agora essa meta voltou um pouquinho. Boa. Então eu não vou nunca mais falar triclorofluorometano, vou falar só CFC11, muito mais fácil, tá? Então a ideia, né, originalmente, pelo protocolo de Montreal, que é um protocolo uh, em Assinado em teoria, né, Montreal? que em teoria deveria não proibir, mas pelo menos diminuir a emissão de alguns gases que são responsáveis pela destruição da camada de ozônio. A ideia, né, uma vez que esse protocolo foi lançado, que deveria haver uma diminuição gradual da emissão do CFC-11. Isso lá em 2010. Porém, de 2014 a 2017, o que se viu foi um aumento, nesse caso inesperado, né, da emissão desse mesmo gás. Cerca de metade dessa poluição ela é ilegal e ela foi atribuída ao leste da China. A China, gente, ela não costuma colaborar muito, não costumava colaborar muito para a questão ambiental. Isso porque a China é um país em desenvolvimento. É um país que acaba emitindo muita poluição porque tem fábrica funcionando o tempo todo e fábrica crescendo o tempo todo, né? Isso 2014 2017. Agora, né, os dados atmosféricos mostram que as emissões globais de CFC11 em 2019 voltaram a níveis médios, que eram comparáveis aos de 2008 a 2012, tá certo? Cerca de 60% desse declínio ele foi devido à diminuição da emissão no leste da China, e isso é relatado por duas equipes diferentes. Eu vou só ler aqui as duas equipes, né? Uma equipe é do Stefan Monska, da Universidade de Boulder,
E a outra pesquisa é do Sunyang Park, que é um geoquímico da Universidade Nacional de Kyungpook, que fica em Daegu, na Coreia do Sul. Tá? Nome difícil de falar. Mas, basicamente, o trabalho do Monska fala do declínio geral de emissão de CFC-11, enquanto que o trabalho do Park relata mais o caso no leste da China. Tá? E o que significa isso? Significa que essas descobertas vão sugerindo que o buraco na camada de ozônio da Terra finalmente voltou a acelerar o seu fechamento, permitindo que ele se feche por completo daqui a 50 anos, ao invés de atrasar, né, que era o que era esperado depois dos dados que foram revelados entre 2014 e 2017. Bom, o grupo do Monska, né, o primeiro grupo, ele analisou a concentração de CFC-11 usado para fazer espumas isolantes para edifícios eletrodomésticos, e ele analisou isso nas estações de monitoramento atmosférico no mundo todo. Então, por isso que é uma análise mais global, né? A equipe descobriu que o mundo emitiu cerca de 52 mil toneladas métricas de CFC-11 em 2019, que é uma queda importante em relação à média anual, que era de 69 mil toneladas métricas entre 2014 a 2018. Né? Bastante coisa, né? Quase 17, quase não, né? 17 mil toneladas métricas. E, como eu falei, essas emissões são comparadas ao que foi emitido entre 2008 e 2012. O outro grupo, ele já pesquisa na China, né? E ele mostra que no leste da China, as emissões desse gás estão, né, em diminuição desde 2018. As análises de ar foram retiradas no Japão e na Coreia do Sul. A região, né, o leste da China, ela emitiu cerca de 5 toneladas métricas em 2019. Na verdade é engraçado, né? São 52 mil toneladas métricas no mundo, 5 mil toneladas métricas no leste da China. Parece muito, mas isso foi cerca de 10 mil toneladas métricas a menos do que a média de emissão entre 2010 e 2017. O que é bizarro, cara. O que faria uma diferença ainda maior no número total do... É só absurdo, né? O Stephen Monska, né, que fez a análise global, ele adverte que não é fácil ficar apontando o dedo, como a gente está fazendo aqui, dos emissores desonestos. Isso porque, segundo ele mesmo, ele acha que eles tiveram sorte de conseguir eles tiveram sorte, porque os locais de monitoramento ficavam na Ásia, e aí foram capazes de encontrar ali o ponto de emissão ilegal no leste da China. Mas ele adverte, né, que muitos lugares ao redor do mundo, como na África e na América do Sul, não tem essas estações de monitoramento atmosférico. Então ainda é um mistério quais outros países, além da China, foram responsáveis pelo aumento, né, lá em 2014 e 2017, e pela queda agora. Mas assim, boa notícia, porque a camada de ozônio, finalmente o buraco da camada de ozônio volta a fechar, né? Esperamos variações menores no clima, né? Não tem monitoramento aqui, mas pelo menos não tem nenhum país em desenvolvimento grande como o da China por aqui. Porque isso está diretamente relacionado à expansão da China, né? Sim, sim. Eu não sei se isso é de comemorar ou não. Não, é de comemorar que diminuiu, sabe? Porque a China continua expandindo. Entendeu? Tá expandindo um pouco menos, mas sim, continua expandindo bastante. E tá muito mais responsável em ter. Muito mais, vai. Começou a dar os primeiros passos em termos de responsabilidade ambiental, né? Na realidade, o grande ganho desse ano foi exatamente o presidente dos Estados Unidos, porque os dois grandes vilões nesse aspecto, ou eram os dois grandes vilões, os únicos dois grandes vilões nesse aspecto, calma, tá. Eram os Estados Unidos e a China. Sim. Tipo, o único problema é que tem um país que normalmente não era o vilão, tá se tornando um vilão. Que tem uma coisa muito importante, que só de não tá cuidando dessa coisa, tá se tornando um vilão, sabe? Tipo, olha, assim, pra todo mundo que quer defender qualquer coisa e tentar justificar economicamente a parada, eu falo, meu irmão,
Se a gente tivesse se tornando vilão porque a economia tivesse crescendo que nem a da China, ainda seria alguma coisa. Não tá acontecendo porcaria nenhuma, ninguém tá ganhando nada com isso. A gente tá Ok? só, a gente tá só Tá desmatando e ok? poluindo de graça. A gente tá só desmatando Exatamente. de bobo que é. Mas sobre. Agora eu vou perder aqui, eu já acho já. Sobre essa emissão que o grupo do Montes encontrou. Ai, qual que foi o, a substância que queimava e emitia esse tipo de gás? Ah, Nossa, meu Deus, agora. Ah. pera aí. Cara, tá escrito aqui, eu li. Vai cortar, não tem importância. Ah, tá. Ah, é interessante porque essas espumas isolantes, né, para edifício, que ele aponta aqui como um dos responsáveis por emitir esse gás, eu vi uma apresentação, na verdade, uma apresentação prévia de um TCC de um ex-aluno meu sobre esse tema. Ele estava tentando propor um outro composto químico que fosse menos tóxico e menos prejudicial ao meio ambiente quando, por acaso, fosse queimado, esse tipo de coisa. Diferente daquela espuma isolante, sabe? Aquela coisa amarela horrorosa. Eu não lembro, Sim. eu não sei dizer para onde foi o trabalho dele, não sei dizer se ele defendeu o TCC, mas tinha alguém pesquisando sobre isso que eu imagino que deva ter em outras situações também, né? Eu acho que eu vou colocar aqui na descrição também do que eu vou comentar agora. Uhum. Tem uma história muito interessante com esse lance do gás CFC. Se eu não me engano, foi no vídeo do Pirula que eu vi isso. Num vídeo do Pirula ou algum vídeo do Atlas. Provavelmente do Pirula, mas não tenho Sim. certeza. Né? Que as empresas fizeram um lobby gigantesco quando descobriu-se que esse gás Era fazia um tóxico, né? buraco na camada de ozônio. Tipo, fizeram um lobby gigantesco lutando contra o negócio, fizeram um lobby gigantesco, pá, 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 pá. E usaram um monte de argumentos. Sabe quando, tipo, a própria empresa parou de usar esses argumentos e começou a usar, de lutar contra esses. Aliás, desculpa. Parou de usar esses argumentos contra a parada de uso desse gás usou os argumentos contra o uso do gás Não, quando? quando a empresa conseguiu desenvolver uma outra tecnologia para substituir e já tinha a própria patente. Ah, Olha que curioso, né? Olha que curioso. Coincidência? Acho que não, né? Mas, bom, não, tem muita coisa corporativa nessas brincadeiras. As histórias são muito interessantes. E, tipo assim, sim. conspirações, Isso tem. existem algumas coisas, mas é muito óbvio quando existe de Não. verdade, na real. Quando você pega umas histórias, as histórias é muito na cara. O pessoal, pra parar de acreditar em conspiração idiota, tinha que ver como é que o mundo funciona de verdade. A partir dos interesses. Dos É, interesses. Só isso que eu move a acho, humanidade. eu acho que se esse pessoal parasse um pouquinho de achar que são 6 famílias no mundo que dominam tudo e começassem só a tentar entender como é que funciona a globalização, acho que seria mais fácil, sabe? Menos prejudicial à saúde de quem é obrigado a ouvir conspiracionista. Mas, bom, legal, acho que a gente pode encerrar por aqui. Algumas notícias boas, né, na verdade. Todas elas são boas em algum sentido, né? A gente vê a pesquisa lá com os policiais negros é boa, né? Aponta um problema. Se vai ter uma solução a gente ainda não sabe, mas a iniciativa é boa. Agora, né, essa notícia da camada de ozônio é muito boa. E a notícia dos enterros, assim, pelo menos trouxe uma reflexão bacana. E acredito que para a área dela seja muito boa. Né? Sim, sim. Então é isso, a gente deixa aqui como é que é, o recado de que estaremos de volta na semana que vem, mas aproveite e corre lá No Anchor, ou no no Spotify, ou qualquer uma dessas plataformas, e confere o podcast. Sim, porque está saindo um podcast hoje fresquinho sobre Mercado de trabalho. mercado de trabalho. Beleza. Então até semana que vem? Até semana que vem.